Olá, Boa Janazzi, noite, tudo bem? tudo bem? Paulo, Tiago, Boa noite, deputado, tudo bem? boa noite, um prazer conversar com Joia. Tá vocês. meio... Tá ouvindo? Vocês me ouvem? Tá Escuta, picotado, viu? Eu não sei quem tá falando. Vocês me ouvem? Vocês eu me escuto escutam bem? bem. Eu acho que o Paulo não está ouvindo. Paulo, você me ouve? Agora eu tô ouvindo. Tá, legal. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, Matheus, segura um pouco que eu vou trocar de roteador. Não sei se sou eu, o que é, mas vira e mexe começa a falhar a recepção. Reverendo, então a gente já está na página, né? Boa noite pro pessoal aí que está nos assistindo aí, né? O pessoal já em peso mandando recado aqui no WhatsApp. Manda na página para que a gente possa divulgar esses comentários aí. Professor Janazzi, um grande prazer estar falando com você, né? Professor Janazzi, que tem sido a grande voz dos professores aí há 2 décadas, né? Na LESP, a nossa voz, a voz dos professores, para ser mais justo com o deputado, não somente dos professores, né? Mas sim de todos os funcionários públicos do estado de São Paulo. É um grande prazer, professor. Já estive com você nas nossas lutas aí, né, na capital, na LESP, e acompanho o seu trabalho nas redes sociais, né, um trabalho que valoriza os direitos sociais e os valores humanos. Muito boa noite, professor. Boa noite, Tiago. Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa roda de conversa sobre educação, sobre volta às aulas, com você e com o Paulo Sanda, em Araçatuba, né? A gente está fazendo presencialmente, mas em algum momento a gente pode fazer uma atividade presencial também, quando as condições sanitárias forem dadas. Sem dúvida, Carlos. Eu não sei se eu te chamo de deputado, de professor. Professor. Professor, né? Professor. Eu acho que... Eu não sei se alguém já te disse, né? Mas os ideogramas que compõem, né, a palavra sensei, né, que é professor em japonês, eles são dois ideogramas, né? O primeiro ideograma, né, é sen, né? Ele é referente a prévio, anterior, necessário. E o segundo ideograma é referente à vida, nascimento. Ah, que legal, não sabia, olha. Interessante. Tamanho é o peso, né, a importância, né, do professor. Muito realmente, bom. acho que o professor precede. Aliás, em japonês, no meu caso também, é chamado de sensei também, professor também, da mesma forma. Reverendo é sensei também. Mas bacana. Janazzi, deixa eu já abrir aqui te falando assim do seu mandato, né? O mandato com muita produção. Só esse ano, pelo que eu notei, foram 25 propostas, né? Colocadas pelo seu mandato. Isso, PLs só na área do coronavírus, né? De combate ao coronavírus. Isso mesmo. Exato, eu notei exatamente isso, né? Porque realmente nós estamos passando numa situação nunca vista antes. Né? Então é preciso uma atuação muito grande. Eu queria até que você pudesse fazer aí um breve relato, né, dessa atuação toda que o seu mandato tem tido, né, nesse ponto, né? Que eu acho que vai desaguar exatamente nessa questão que nós vamos estar debatendo hoje, que é a questão do sem vacina, sem escola. Se você pudesse fazer um resumo, um apanhado geral dessas PLs, para que a gente possa compreender a sequência, né, de questões que foram levadas aí. Olha, Paulo e Tiago, logo que teve início a pandemia, nós já nos preparamos, porque como o isolamento social era a única alternativa, e é ainda, na nossa opinião, o que nós fizemos imediatamente? Um movimento para pressionar o Estado a garantir o isolamento social, mas com proteção social, né, com recursos públicos para
que a população pudesse atravessar a pandemia com dignidade, fazendo o isolamento social e a quarentena. Então, nós imediatamente mapeamos as várias categorias que não conseguiriam, e não iam conseguir fazer os vários segmentos, e apresentamos propostas, tanto na LESP como para o governo. Por exemplo, logo de início, nós apresentamos uma proposta, Paulo, para socorrer os professores da rede estadual, os temporários e os eventuais, que são 35 mil professores nessa situação. E esses professores não estão recebendo salários, estão passando fome, passando necessidade, estão passando humilhações, dependendo de favores de familiares, enfim, de amigos. É uma situação drástica. E o Estado não garantiu a eles, né, um mínimo de proteção social, uma renda básica emergencial, nada. E eles também não tiveram acesso à renda básica emergencial do governo federal, porque eles são considerados servidores públicos. Então, eles não receberam nem do governo federal e nem do governo estadual. Mas nós continuamos a apresentar um projeto de lei, enfim, e continuo pressionando o governo. Na área também, ainda só para te falar, na área da educação, eu apresentei também um projeto de lei e uma indicação para o governo em relação a uma bolsa alimentação para os alunos da rede estadual, porque como as escolas estariam fechadas, não haveria, logicamente, distribuição da merenda escolar. Então, qual foi a nossa proposta? Que o valor milionário da compra da merenda escolar fosse destinado diretamente para os alunos, para as famílias, através de um cartão, né, com valor específico, que fosse possível o aluno garantir mensalmente uma alimentação digna. Eu apresentei um projeto Bolsa Alimentação para os 3.500.000 alunos da rede estadual. O governador Dória atendeu apenas uma parte da rede, apenas dos 3.500.000, ele atendeu apenas 700.000 alunos, mas com um valor muito aquém de garantir esse mínimo de dignidade alimentar, de segurança alimentar para os nossos alunos, pagando apenas, pasmem vocês, Tiago e Paulo, apenas R$ 55,00 por mês, dá R$2 vai por dia para o aluno se alimentar. Nós fomos ao Ministério Público, aí o MP, juntamente com a Defensoria Pública, entrou com uma ação civil contra o Estado, obrigando o Estado a pagar para todos os alunos, para os 3.500.000 alunos. O Dória recorreu e neutralizou, conseguiu suspender essa decisão da Justiça. Acreditem se quiser. Ou seja, não houve proteção social no Estado de São Paulo. O governo Dória, não investiu um centavo na proteção social e ainda demitiu merendeiras das escolas públicas do Estado de São Paulo, demitiu, logo no início, quando começou a pandemia, ele demitiu as cuidadoras de crianças com deficiência, rompeu os contratos com todos os transportadores escolares que estão sem receber até agora, quase 6 meses, numa situação, passando também necessidade e fome. Ou seja, ele abandonou os seus próprios servidores. Olha, imagine vocês com os outros segmentos da sociedade. Daí ele abandonou de vez. Não houve proteção para os desempregados, para as pessoas em situação de rua, para os pequenos comerciantes. Não houve crédito estadual. Ou seja, o governo Dória só falou, né, que era para fazer a quarentena no início, só no início, que ele estava seguindo pela ciência, pelas orientações da Organização Mundial da Saúde, mas ele não investiu na proteção social, ele apenas pediu para que a população fizesse o isolamento social. Mas São Paulo é o estado mais rico do Brasil, da federação, e não investiu nada, não houve uma renda básica emergencial estadual para complementar a nacional, nada disso aconteceu. Então, eu apresentei vários projetos, todos eles, desses 25, em geral, Paulo, nessa direção, para garantir proteção social para a população, atravessar com dignidade a pandemia. Se isso tivesse sido feito, nós não teríamos hoje 31 mil pessoas mortas no estado de São Paulo, né?
Estado de São Paulo, se fosse um país, ele seria o 7º país do mundo em número de pessoas mortas e contaminadas. O Estado de São Paulo tem mais pessoas mortas do que a Espanha, por exemplo. Se você somar o número de mortos na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, na Venezuela, em outros países da América Latina, não chega a esse número de 31 mil pessoas. Olha, é um absurdo. A Argentina morrer, que é um país que tem o mesmo PIB que o Estado de São Paulo, a mesma população que o Estado de São Paulo, né? Morreram lá 8 mil pessoas. Em São Paulo, que é um estado, nós tivemos a morte de... Até agora, tem mais, né? Infelizmente, todo dia cai um Boeing aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e cai na periferia, porque agora o coronavírus está matando os pobres, né? Os negros, população que não tem acesso à saúde, que usa transporte público superlotado. Essa é a população que está morrendo agora, não é mais a população, não é mais classe média, jardins. Então, por isso que eles largaram mão e estão atendendo os interesses da Fiesp, da Associação Comercial e agora das escolas particulares também, que estão pressionando, entrando na justiça. No Rio eles conseguiram. As escolas particulares voltaram agora, eles derrubaram a liminar, né, que proibia a volta às aulas, e eles voltaram. E aqui eles estão tentando voltar também, mas o governo está cedendo aqui no estado de São Paulo. Então, só para finalizar essa primeira parte, Paulo, eu apresentei vários projetos exatamente para garantir a proteção social logo no início. Se houvesse a proteção social, nós já estaríamos numa outra situação, já saindo da crise, até abrindo as escolas, num outro patamar, segurança, mas como não houve esse investimento do governo, nós estamos ainda, né, no platô das mortes ainda, não melhorou ainda em São Paulo. A situação é grave, não é possível a volta às aulas. Eu tenho certeza que no ano de 2020 isso não será possível. Mas a nossa luta é essa, isolamento social com proteção social. Sim, com certeza. Eu estava pensando aqui, você falando, eu pensei assim, o Dória, ele, na época de prefeito, ele ganhou o título de pré-fake, né? E agora eu acho que ele está começando a merecer o título de governocida. Mas eu vou passar aqui para o Tiago, com certeza ele tem aí uma pergunta para fazer para ti. Tiago, professor Tiago, por favor. Obrigado, Paulo. O professor de análise colocou bem, né, a conjuntura de como o governo do estado de São Paulo vem lidando com essa situação. E agora, nesse último mês, existe uma pressão muito grande para a reabertura das escolas, né? Inclusive, essas iniciativas que a gente está tendo aqui para conversar com a população, né, com pais, alunos, professores, a sociedade em geral, ela é importante para explicar que a gente só pode voltar às aulas após a pandemia, né? Uma pesquisa referenciada aí pela POS, 95% das comunidades escolares públicas são contra, né, a volta às aulas nesse momento, né? Isso já reflete um grau de sensibilização que a sociedade está tendo sobre esse vírus maldito que está circulando aí, né? E, do outro lado, o professor Janado já colocou, você tem um lado aí que é o grande empresariado, os donos aí dos conglomerados educacionais que estão fazendo lobby junto ao governador para a reabertura das escolas, né? Ontem, numa matéria aí no Fantástico, essas fundações, a Fundação Lema, foi lá um especialista falar que era necessário, urgente, abrir a escola nesse exato momento. Só que o Jorge Lema, que é o mantenedor da Fundação Lema, ele tem centenas de escolas particulares aí, né, no estado de São Paulo e fora dela, que tem um grande interesse em voltar agora. Quer dizer, o lucro, a grana, está acima da vida para esses caras, né? E o que a gente está tentando nesse grau de sensibilização é falar que a vida vale mais, né? A vida nesse momento vale mais do que grana, do que dinheiro, né? Então é essa conjuntura que a gente quer informar a população e brigar por isso, né?
Então, professor, após essa conjuntura aí, eu quero perguntar para o senhor como é que o senhor vê a volta às aulas nesse exato momento, tendo em foco 85% dos estudantes que são de escola pública. Será que nós temos estrutura para voltar agora? O que significa voltar à escola pública hoje? Olha, Tiago, voltar hoje significa o genocídio na educação, significa uma contaminação em massa, porque, olha só, se você volta, né, se você abrir as escolas do Estado de São Paulo, as municipais, estaduais e as particulares, você vai movimentar 13 milhões de pessoas no Estado de São Paulo. Né? Imagine 13 milhões de pessoas se movimentando no Estado. O Estado de São Paulo é quase 1/3 da população. Aí você vai disparar a contaminação. A situação aqui não é mais grave ainda, porque é grave, já é 31 mil pessoas mortas, é calamidade pública, né? Mas seria muito pior se as escolas estivessem abertas. Só não é pior porque as escolas estão fechadas. Então, abrir as escolas agora significa um genocídio, não só dos profissionais da educação, mas, sobretudo, dos familiares dos nossos alunos, porque o aluno vai transportar o vírus ele vai contaminar os professores, vai contaminar os seus pais, os seus familiares, a sua comunidade escolar. Então, isso seria uma verdadeira tragédia, né? Que a gente chama de genocídio, porque é uma política proposital de extermínio, de necropolítica. Então, isso não é possível. Os governos tentam agora justificar a volta. Eu fiquei chocado, Tiago e Paulo, com as entrevistas do secretário estadual de Educação, Roscielli. Eu chamo ele de Roscielli Ventralbe. Roscielli Ventralbe, ele começou a falar, não, é importante abrir as escolas, porque os nossos alunos estão deprimidos, estão com crise de ansiedade, e a escola, ele começou a falar da importância da escola, que a escola é importante, porque se o aluno fica fora da escola, ele pode ser vítima de violência sexual. Começou a falar, é na escola que a criança tem a socialização, o contato com as outras, é importante. Quer dizer, eles nunca se preocuparam com a educação, nunca pautaram esse debate no Estado de São Paulo, mas agora, para justificar a abertura, né, e para atender os interesses econômicos das escolas particulares, o próprio secretário virou garoto propaganda, o secretário Ventralbe, dos interesses privados desses mercadores da educação. Tanto é que agora, após a publicação da Resolução 61, que nós estamos tentando sustá-la, revogá-la, tanto do MP como também aqui na Assembleia Legislativa, ele tem ido em escolas, ele está indo agora, porque eles orientaram a reabertura agora no dia 8, né, vocês acompanharam, da semana passada, dizendo que era facultativa a abertura para os professores, para as escolas, mas ele está colocando pilha para abrir. Inclusive, tem diretorias de ensino forçando a barra por aí, porque é a escola que decide, o professor decide se ele vai ou não. Mas não existe a obrigatoriedade nesse momento. No dia 7 de outubro é outra história, mas agora não. Mas mesmo assim, tem diretorias de ensino sendo mais realistas do que o rei, para bajular o secretário de Educação. Eles começam a pressionar as escolas a voltarem para fazer esse acolhimento, essas aulas de recuperação, essas atividades. Está lá a resolução, ela fala até em você utilizar os laboratórios de tecnologia das escolas com os alunos, fazer atividades ao ar livre, atividades esportivas e culturais. Eu fico imaginando de que escola o secretário está falando. Talvez de escolas da Finlândia, da Dinamarca, porque, até onde eu sei, as nossas escolas não têm laboratórios de tecnologia. Pode ter uma aqui, outra ali, mas a rede estadual, a rede sucateada, degradada, com mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, tem milhares de escolas sem quadras para as aulas de educação física, que não tem esses espaços, são escolas sem ventilação, sem arejamento,
a arquitetura da escola estadual ela é toda fechada, com grades, não tem ventilação, parece uma prisão, uma cadeia. Então, ele está falando de uma outra escola, fala de laboratórios, de teatros, para você fazer atividades culturais com os alunos, nesse momento agora, de acolhimento. Na verdade, é uma preparação já para outubro, mas, sobretudo, para atender as escolas particulares. Ele até foi em umas escolas, tirou fotos, colocou na rede social dele, entre lá, Rocieli Soares, que vocês vão ver, ele dentro da escola, com os alunos, para tentar, ele está fazendo o quê? Usando o seu cargo público, uma nomeação, uma indicação, mas é um cargo público de secretário para influenciar a volta às aulas, né? Mesmo sabendo que isso é impossível. Todos os estudos mostram isso, que não é possível. Tem vários estudos científicos dizendo isso. Os sanitaristas não aconselham, não é o momento de voltar, isso não é possível. Sem vacina, sem testagem em massa, sem condições sanitárias seguras, não é possível voltar. E nós tivemos várias experiências no Brasil e no mundo de escolas que foram reabertas e tiveram que fechar imediatamente, porque houve a contaminação em massa. Mas nessa onda de abre e fecha, você sacrifica vidas, porque você contamina as pessoas, e as pessoas morrem, né? Ou ficam com sequelas também, porque o coronavírus, se a pessoa não morre, tem muita gente que fica com sequelas, e essas sequelas podem ficar o resto da vida. Tem vários estudos mostrando isso. Não é uma doença, não é uma gripezinha, como disse o genocida Bolsonaro, é uma doença séria, né? Por isso que o mundo todo está vivendo esse drama. Então, não é possível volta às aulas em 2020. Isso, nós só vamos ter mesmo como voltar com a vacina. E a boa notícia é que nós estamos chegando na vacina. Já tem a vacina chinesa, na Rússia também, né? Então tem na Inglaterra, mas o Estado de São Paulo hoje anunciou já o convênio que vai começar a produzir já a vacina em parceria com a China, o Instituto Butantan com a China, começa a produzir, acho que vai final do ano, começo do ano, já vai ter vacina no estado de São Paulo. É uma boa notícia. A gente faz a vacinação, aí você começa a organizar a volta com cautela, com prudência, sem expor os nossos alunos, os nossos profissionais da educação e também os familiares. Aí sim, a gente pode voltar, mas agora, em 2020, isso é impossível e ninguém vai voltar, vai ter greve geral da educação, vai ter desobediência civil, ninguém vai respeitar essa resolução 61 que a gente está tentando derrubar aqui na Assembleia Legislativa. Eu já entrei com um PDL, um projeto de decreto legislativo, falta votar, anulando essa resolução. E já acionei o Ministério Público também contra a resolução. Então, nós estamos fazendo um cerco. E, se ele insistir, nós vamos às cortes internacionais, vamos levar na Comissão de Direitos Humanos da OEA, vamos para o Tribunal Internacional de Haia, denunciar que isso é uma política genocida. Ele vai colocar todo mundo, é como colocar as pessoas numa câmara de gás, a escola vai virar isso e as pessoas vão morrer, vão se contaminar, matar os seus familiares. Os profissionais da educação correm um sério risco, não só o professor, mas o agente de organização escolar, o coordenador pedagógico, a direção da escola, todos os profissionais serão afetados. Professor, nessa fala eu fiquei pensando aqui, né, sobre essa fala aí do secretário e dessas pessoas que, com certeza, né, são pessoas que eram a favor, né, provavelmente deveriam ter uma posição a favor da escola sem partido, deviam ter uma posição a favor, aliás, contra, né, a questão da sexualidade, ensino sobre a sexualidade na escola, e agora vem falar né, desse mote aí social, né, os alunos, eles, de acordo com a o ensino domiciliar, né, que eles defendem, mas agora não defendem mais, para voltar às aulas. A desculpa mais farrapada, me permite, Santos, só para complementar, o pessoal tem reclamado que vai ter uma grande evasão. A evasão no Brasil, no ensino médio,
o Estado de São Paulo não foge disso, é de 13%. E só agora eles estão se preocupando com a questão da evasão escolar. Eles estão falando que vai aumentar a evasão escolar, né, por conta da aula online, dessa aula remota aí que seja. Quer dizer, nós amargamos um dos piores índices do mundo em questão de evasão escolar. E agora eles estão usando essa desculpa, né, para falar que vai ter uma grande evasão. Aí entra no argumento do professor Gianazzi, que ele já comentou, né, nunca se preocuparam com a educação, né, com esses pontos, com esses gargalos. E agora, de forma hipócrita, eles usam desses argumentos para voltar às aulas. Isso mesmo. O que nós estamos defendendo, então, Paulo e Tiago, para vocês entenderem? Que não haja volta às aulas em 2020, só em 2021, após a vacinação em massa, testagem em massa, a gente volta. É isso que todas as entidades representativas dos profissionais da educação estão defendendo, a POSP, a UDEMO, a PASE, a FUSE, todas, CNTE, a CPP, todo mundo defende isso em São Paulo, né? E no Brasil, essa é uma questão que a gente vai defender até o final. Mas o que nós estamos agora exigindo que o governo faça nesse tempo? Escolas fechadas. Eu estou exigindo que o secretário Rocieli Weintraub chame a FDE, a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, e organize um grande programa com várias equipes de engenheiros e arquitetos para fazer a reforma das escolas estaduais, garantindo a elas arejamento, ventilação, que haja o fim da superlotação de salas, que haja construção de mais escolas nas regiões onde há necessidade para você diminuir o número de alunos nas escolas e nas salas também. Não é possível mais voltar às escolas como elas estavam antes, com alunos, com salas com 35, 40 e até 50 alunos. Essa é a triste realidade da rede estadual. Então, tem que colocar a FDE para trabalhar, ela tem muitos técnicos, engenheiros, arquitetos, esse pessoal tem que trabalhar e mudar a estrutura arquitetônica das escolas estaduais. Isso é fundamental nesse momento, né? Porque nós vamos ter aí mais 6 meses com as escolas fechadas. Então, aí e tem dinheiro para isso no orçamento, a secretaria tem um grande orçamento, ela pode fazer essas reformas, adaptando as escolas e preparando as escolas para o novo tempo, porque mesmo com a vacinação, nós sabemos que essa doença veio para ficar. A própria Organização Mundial da Saúde já disse, a gente vai conviver por muitos anos com o coronavírus. Então, você tem que ter arejamento, ventilação, mais higiene. Então, as escolas devem, né, ser reformuladas, inclusive do ponto de vista material e arquitetônico. Então, e a FDE tem que fazer isso nesse momento. E também distribuir, garantir a todos os alunos e professores banda larga e computadores que possam garantir o acesso dos alunos às escolas, porque uma boa parte da rede não está acessando as aulas online, não consegue nem conversar com os professores. Uma boa parte, as pesquisas mostram isso, que a educação à distância é uma farsa no nosso estado, ela não funcionou, ela não está democratizada porque os alunos não têm, um dos motivos, tem outros, né? Tem a desigualdade social, a pobreza, a falta de espaço, né? A falta de acompanhamento das famílias, porque nem tem a família tradicional, às vezes a criança mora lá com a avó, que não tem o pai, não tem a mãe, enfim, é outro tipo de família. Nós temos várias famílias, né? Tem uma diversidade de famílias, não tem só a família, o pai, a mãe, isso aí, você tem que entender essa diversidade toda, mas aí você tem que garantir, pelo menos, que o que o Estado pode garantir, e ele tem dinheiro para isso, é banda larga para todos os alunos e professores, e computadores também. Ele tem que comprar e enviar para cada aluno, para cada professor. O professor também precisa, porque o professor ganha mal, o salário dele é baixo, ele não tem condições de pagar um pacote de internet, ele não tem como comprar um bom computador, que é caro, um bom celular, inteligente, então tem que pagar. O Estado tem recursos para isso. As empresas estão fazendo isso, muitas empresas estão deixando seus funcionários em casa, mas dando a eles computadores de última geração, pagando até a conta de luz, porque
Você gasta mais, pagando banda larga e até comprando cadeira ergométrica, para você ficar sentada sem que haja prejuízo para sua coluna, para sua saúde, entendeu? Então, o Estado tem que fazer isso. Então, essa é a nossa luta na Assembleia Legislativa, cobrando a Secretaria de Educação. Reforma das escolas e vamos equipar com tecnologia os alunos e professores. Aliás, professor Janazzi, assim, falar sobre tudo isso, porque é um pacote gigantesco, necessário, urgente, nessa semana, né? Nessa semana especial, onde está a Semana Paulo Freire, né? Onde o nosso maior intelectual da educação, respeitado no mundo inteiro, estaria fazendo 99 anos, né? E aí eu estava lembrando aqui das suas lutas, logo no comecinho, quando você era diretor de uma escola na Zona Sul, né, e foi ali correr atrás daquele galpão para poder colocar os alunos, para poder ter condição de receber aquela fila imensa de alunos, né? Hoje, isso já, pelo menos aqui no Sudeste, essa falta de vagas já não existe mais como existia naquela época, né? Eu lembro, na minha infância, existiam filas, as mães muitas vezes ficavam ali, dormiam na fila para garantir uma vaga na escola, né? E depois disso também, aquela sua luta, que deu origem praticamente à escola aberta. Eu não lembro o nome do projeto que havia das escolas estaduais ficarem abertas. A sua escola praticamente foi a primeira, né, a estar se abrindo para a comunidade, e com isso você conseguiu, né, trazer os alunos, maior interesse dos alunos através da arte, através de toda aquela atividade comunitária que se tinha, e aí a gente vai se aproximando um pouco mais do ideal de Paulo Freire, da inserção da escola na comunidade e da comunidade na escola, e esse todo tão bacana. E eu li mais artigo recente do seu site, né, Vencendo o Obscurantismo, e estou aguardando aqui o doutor Renan, que eu queria que ele entrasse para falar contigo a respeito desse assunto, que é um defensor aqui da questão dos direitos humanos e foi responsável pelo Escola Sem Partido não vingar aqui em Araçatuba. Eu acho que ele deve estar entrando logo mais, mas o que eu achei muito interessante, né, em tudo que você falou, lógico, tudo é muito interessante e importante, né, mas essa questão de que o Estado tem que dar todas as condições para os alunos e para os professores, alunos, professores, professoras poderem estar trabalhando, poderem estar dando as aulas, as crianças recebendo o ensino à distância, né, da uma forma mais segura, e assim, acabando com essa exclusão, ou seja, através de banda larga, através de equipamento e tudo mais. No entanto, aí tem uma pergunta aqui, do Gabriel, eu vou passar aqui. Deputado, o senhor acredita em uma reviravolta dos partidos progressistas agora nas eleições municipais de 2020? As pesquisas na capital têm sido muito promissoras em favor do Guilherme Boulos, mas, infelizmente, não vemos essa realidade em outras capitais e cidades do interior. Paralelamente a isso, a popularidade do inominável, prefiro não falar o nome, se a gente puder evitar, cada vez aumenta mais, mesmo que de forma artificial, devido ao auxílio emergencial, a influência dele pode eleger candidatos do campo reacionário nos municípios. Como o senhor avalia esse cenário? Temos que lutar contra isso? Essa é a pergunta do Gabriel, né? E, ao mesmo tempo, eu coloco para ti, assim, quais instrumentos, né, que os municípios vão poder ter? É lógico que o Fundeb, que foi, graças a Deus, aprovar, né? Graças a Deus mesmo, porque o governo não queria, o Bolsonaro não queria, foi contra até o último momento, e depois ele fala que ele apoiava, como sempre, né, essa loucura aí desse governo, né? Mas, assim, isso tem que ser um trabalho em parceria, desde a esfera estadual e municipal também, para que tudo isso possa realmente chegar à mão das crianças, e para isso nós precisamos lutar, porque quem vai lutar por isso são os partidos progressistas, são os governos progressistas, e com certeza os governos reacionários de direita não vão estar colocando nada disso, não vão estar buscando isso para estar atendendo aí a população mais vulnerável. Paulo, eu vou responder já essa pergunta, mas primeiro você colocou, aí citou o grande Paulo Freire, que, né, é o maior ícone, é a maior referência para todos nós na área da educação,
para quem defende uma educação libertadora, transformadora, libertária, emancipadora, é Paulo Freire, né? E ele é muito atacado, tem sido muito... Na verdade, sempre foi, viu? O Paulo Freire foi exilado em 64, voltou no final dos anos 70, mas ele sempre foi atacado, nunca foi implantado no Brasil durante todos esses anos. Eu falo que Paulo Freire sempre ficou no exílio educacional brasileiro. Teve um momento importante aqui em São Paulo, com a Erundina, no governo do PT, que ele foi nomeado secretário municipal de educação, que fez uma revolução na educação municipal de São Paulo, mudou o estatuto do magistério, aumentou os salários, então, ele, depois Mário Sérgio Cortella, mas, no geral, o Brasil, que é um país conservador, sempre teve medo de Paulo Freire, porque Paulo Freire é a emancipação do povo brasileiro, é isso. Por isso que eles temem tanto Paulo Freire. Paulo Freire é o senso crítico, né? Paulo Freire é isso, é a libertação do povo brasileiro. Então, por isso que ele é tão atacado. E agora ele virou, né, um bode expiatório no governo Bolsonaro. Por isso que essa pauta obscurantista da educação que você falou, né, com escola sem partido, com educação, ensino domiciliar, ideologia de gênero, essas bobagens todas aí que eles têm. Mas essa pauta, a gente está avançando, porque, veja bem, o Supremo Tribunal Federal impôs uma derrota histórica para a escola sem partido. A escola sem partido já era, do ponto de vista legal, acabou, porque quase 7 ou 8 leis foram julgadas agora no Supremo Tribunal Federal, e a última foi a de Alagoas, todas inconstitucionais. E um dos pareceres do Supremo Tribunal Federal, inclusive, por incrível que pareça, um arqui-inimigo nosso, o Gilmar Mendes, que nós somos críticos ferrenhos dele, ele deu um parecer dizendo o seguinte, e é isso, né, agora tem que ser seguido, que as escolas públicas e privadas do Brasil têm que trabalhar educação sexual com seus alunos, diversidade sexual, combate à homofobia, tudo isso está lá, agora tem que fazer, obrigação. Não é que pode fazer, é que tem que fazer. Está lá na decisão, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eles foram derrotados, eles estão perdendo também espaço, esse pessoal da extrema-direita. Então, em algumas regiões, daí entrando na pergunta, a gente vem avançando. O Boulos quase que liderando as pesquisas, não, mas em segundo lugar aqui em São Paulo, o pessoal nunca, em nenhum momento histórico, desde 2008, que foi a primeira eleição municipal do PSOL em São Paulo, nunca esteve em segundo lugar, nem terceiro, nem quarto. Então, isso é importante, o pessoal cresce, as forças progressistas também, em várias regiões do Brasil, mas eles têm força ainda, esse pessoal da extrema-direita, do protofascismo, esse pessoal que defende o obscurantismo, esse pessoal da necropolítica, eles ainda têm força, a gente não pode se iludir, porque a gente entra numa eleição municipal ainda na pós-verdade, com muita fake news, né? Então, ainda eles têm força ainda, não tem a mesma força de 2018, quando elegeram Bolsonaro, porque tem racha também entre eles, e a população foi vendo também. Você falou, o auxílio emergencial, o Fundeb, né? O Fundeb, o governo boicotou e sabotou até o último segundo. Depois, quando aprovou, ele falou que era dele. Olha, o governo aprovou o Fundeb. Tudo mentira. Ele não tem escrúpulo, esse governo. A renda básica emergencial é nossa, é da esquerda brasileira. E depois o centro votou também a favor. É nossa. Foi o PSOL, o PT, PCdoB, as forças progressistas e de centro que votaram defenderam os R$600. Primeiro que o Bolsonaro não queria pagar nada, depois R$200, aí nós fomos para 600. Aí ele falou agora que é dele, está surfando, né, aumentou a sua popularidade por conta dessa renda básica emergencial, que é uma bandeira da esquerda brasileira, é um absurdo total. Né? O que ele queria era mandar o trabalhador para casa por 4 meses, sem receber nada. Exatamente. É isso que ele queria. Esse é o Bolsonaro, né? O desgoverno, o despresidente do Brasil, o despresidente da necropolítica. Ele é o responsável pelas 130 mil pessoas mortas no Brasil, por essa tragédia toda, né? E virá
algo pior ainda, agora o desemprego em massa, a crise econômica, ele não tem saída nenhuma. O Bolsonaro está aí para atender os interesses dos banqueiros nacionais e internacionais, do rentismo. Enquanto ele defender isso, ele fica, as elites vão bancando ele, né? Mas isso aí tem um limite também. Agora, nessa eleição, eu acho que a gente vai avançar bastante, a gente vai ocupar espaços institucionais. Por isso, Paulo, que a sua pré-candidatura é muito importante. Aí em Araçatuba, que é uma região conservadora, eu conheço o interior, então a sua candidatura é uma referência importante. E é importante que você seja eleito, que você ocupe o espaço institucional na prefeitura, que o pessoal tenha pré-candidatos à Câmara Municipal também, porque se a gente não ocupar esses espaços, a direita vai ocupar contra nós. Então, Paulo tem que ser eleito, o nosso vereador, o nosso deputado, desculpa, o nosso prefeito de Araçatuba. Vamos eleger vereadores, por enquanto é pré-campanha, né? Então a gente tem que respeitar a legislação. Você é um pré-candidato, né? O Tiago também é pré-candidato, Tiago? Não sou professor, mas eu tenho apoiado o reverendo, né, nas nossas lutas aí. O reverendo é alguém que está trabalhando em prol dos direitos humanos e sociais, né? Então, todo mundo que busca a justiça social tem apoiado, né, o reverendo aí. Olha. Professor, se me permite, Sandra, só voltar, né, que eu acho de extrema importância, o professor, eu só quero dar um salve aqui, porque o pessoal de Prudente está mandando recado, de Bauru também, né, aqui era Araçatuba Limpeza, sim, Presidente, Prudente, Bauru. Eu queria voltar só ao assunto ainda da escola. O senhor citou Paulo Freire, né, e uma das coisas marcantes no discurso de Paulo Freire é essa questão de desvelar os discursos dominantes, né? Então, hoje, o professor, o nosso país, a pandemia tem atingido por dia 28 mil pessoas, né? E no dia aí, uma média aí dos últimos dias foram 711 mortes, tá? E você tem esse discurso de volta às aulas aí, né? Uma pesquisa aí apontada pela PUESP fala que se a gente voltar agora, nós teremos 16 mil óbitos, tá? Então, quer dizer, o reverendo e toda a equipe, a gente está tentando sensibilizar os professores, né? De Araçatuba, mas é lógico que serve para toda a região e para todo o estado, que não é o momento, né? Inclusive, ontem eu recebi uma notícia arrasadora, o professor. Reverendo, a nossa escola estadual Arthur Leite Carrijo, né, aqui no Moarama, reverendo, 2 funcionárias foram infectadas pelo coronavírus. Uma funcionária, que é agente organizacional, está com 30% dos pulmões comprometidos. Porque nesse meio tempo, os alunos iam na escola, aluno, pai de aluno, pegar o material, né? Pegar materiais e tudo mais. E você não tinha uma fiscalização, o pessoal ia lá sem máscara e tal. Enfim, 2 pessoas doentes, né? Uma gravemente internada, né? A escola essa semana está fechada, quer dizer, algo que poderia ser feito muito antes, visto o terror disso aí. E aí nós temos alguns questionamentos, o professor, nesse momento de volta, que eu gostaria de fazer, né, assim, o senhor que está mais perto aí, né? Será que o senhor tem informação, porque o secretário, o reverendo, ele está falando que as escolas terão todo um planejamento, toda a estrutura favorável para a volta às aulas. Você tem informação, deputado, quantas e quais escolas estão sendo adaptadas para receber os alunos com total segurança? Deputado, eu sou professor da escola pública há 10 anos, tá? Então eu faço esses questionamentos. Quais que foram as mudanças? A minha escola não teve, né? Houve ampliação do número de banheiro. As salas estão sendo planejadas aí para ser arejadas, né?
Ele está falando que as mudanças garantirão, né, o distanciamento. Aí eu pergunto, quantos agentes organizacionais foram contratados? Na minha escola são 2 agentes para 400 alunos, deputado. Como garantir esse distanciamento? Né? Quantos servidores de limpeza que foram contratados na escola? Na escola onde eu trabalho, o reverendo, são duas, lá no Moarama, são 2 funcionárias da limpeza para 1.000 alunos. Será que serão contratados mais? São 2 para 1.000. Hoje a realidade é essa. Será que terceirizadas ainda, né, Paulo? Terceirizadas. Nem garantia nenhuma elas têm. Elas não têm segurança nenhuma de nada. Tem esse agravante, o reverendo. Outra coisa, reverendo e professor, vamos fazer teste nos professores, nos alunos, eles não dão essa informação. Eles passam um pano. Né? Tem coletiva todo dia lá, meio-dia, 1h, eles fogem dessa informação. Eles colocam essa informação e fogem. Né? E aí, professor e reverendo, eu faço o seguinte questionamento. Né? Os professores aqui de Araçatuba estão perguntando, até, né, os professores de Bauru, Prudente também, que estava deixando bastante recado. Quem que vai ser responsabilizado? Por exemplo, a funcionária que pegou Covid, que está com a nossa companheira de mais de 10 anos de escola também, que pegou Covid, quem que vai ser responsabilizado? O Código Penal garante, né, o professor, que quem coloca uma pessoa em risco tem que ser penalizado. Nesse caso, quem que vai ser penalizado? O professor que transmitiu o vírus? Né? Em Israel, o único professor transmitiu o vírus para mais de 25 alunos. Né? É o professor, é o diretor que abriu a porta das escolas, é agente de ensino que permitiu que na área dela fosse aberta, né? Ou é o governador que é o culpado disso, o governo do estado de São Paulo? Aliás, tanto o governo do estado de São Paulo quanto o nosso prefeito mandou uma autorização, né, falando, mais ou menos assim, o deputado acho que tem essa carta na mão, essa autorização, lavando as mãos, pais, vocês podem mandar, mas quem são os responsáveis são vocês, né? Então é esse cenário, deputado, que a gente encontra aí. Será que temos respostas para tudo isso? Tiago, o governo Dória é tão covarde que ele jogou toda a responsabilidade da volta às aulas para os pais, para os professores e para os gestores, para a comunidade escolar. Tanto é que tem termo de responsabilidade. Quando você falou da servidora que está contaminada, está adoecida, ela, pela lógica do governo, ela é responsável. Porque ela é responsável. Olha que absurdo isso. O governo lava as mãos de uma forma perversa e nefasta e joga responsabilidade. Ele não garante as condições mínimas necessárias que você perguntou. Eu tenho conversado com vários diretores de escolas da rede estadual, do interior, da Grande São Paulo, da Baixada Santista, aqui da capital. Todo dia eu converso, né, vou em escolas, acompanho o pessoal do quadro de apoio escolar, que você citou muito bem. Não tem quadro de apoio escolar na rede estadual, em número minimamente suficiente. Estou acompanhando muito de perto essa luta, porque teve concurso, o governo não chama, ele teve que agora prorrogar um contrato emergencial. Tem um déficit enorme de milhares de agentes de organização escolar da rede estadual. É muito difícil você encontrar, você pode fazer uma pesquisa aí na sua região de Araçatuba, você não vai encontrar nenhuma escola da rede aí que tem o quadro completo de servidores do quadro de apoio escolar. Sem contar que no início da pandemia, o Dória demitiu todas as empresas terceirizadas, rompeu o contrato com as terceirizadas de limpeza. Então, nós temos muitas escolas que não têm os servidores terceirizados de limpeza e nem tem gente para fazer esse tipo de trabalho. Então, eu tenho conversado, os diretores estão em pânico, dizendo, Genásio, nós não temos condições de voltar. A gente vai ter um gel, um álcool e só isso.
Agora, as condições minimamente necessárias não estão dadas na rede. Dória é marqueteiro, ele foi prefeito aqui em São Paulo, é um marqueteiro, só sabe fazer propaganda e marketing. Então, a gente não pode confiar, né? Ele está a serviço das escolas particulares, do poder econômico. Mas sobre a contaminação, é muito sério isso. Inclusive, logo no início da pandemia, eu acionei o Ministério Público e entrei com uma representação até na Organização Mundial da Saúde e uma outra na OIT, contra a permanência dos trabalhadores nas escolas, os agentes de organização escolar e os gestores, que estão obrigados a fazer um rodízio. Eu falei, não há necessidade, o trabalho deles pode ser feito remotamente, como tem algumas redes fazendo isso, São Paulo fechando tudo, não vai nenhum agente de organização escolar, porque eles também se contaminam, porque para ele chegar lá, ele pega o ônibus, o trem, então ele se contamina e contamina as outras pessoas. É o que aconteceu na sua escola, né? Então, professor, mas infelizmente o governo lava as mãos e joga. Tem que assinar agora termo de responsabilidade, onde já se viu que você vai voltar e se você se contaminar, você é o responsável, gente. Isso é o fim do mundo. Professor, eu só quero complementar com isso, Sandra. Desculpa, professor. Eu só queria complementar com essa informação, professor, Sandra, se me permite, que eu acho que o nosso papel como um grupo de resistência é desvelar essas falácias aí, né? Professor, uma das coisas que o pessoal tem pegado é que, pelo mundo, as escolas já abrem. Não há bons modelos pelo mundo. A Coreia do Sul, que se pôs aí como um modelo para o combate ao coronavírus, eles abriram 200 escolas, tiveram que fechar na segunda semana, né? Os Estados Unidos abriu 6 estados, na Geórgia foram 800 só professores infectados. Não tem assim, nenhum modelo. Amazonas aqui, o ensino público abriu lá, foram 382 professores. Só professores contaminados. Imagine os alunos. Agora, imagine esses alunos levando para os pais, para os avós. É um genocídio, né? E esse discurso, reverendo, precisa ser reverberado por nós para que essas falácias caiam, tá? Obrigado, reverendo. Obrigado. Eu fiz uma live esses dias com professores da rede estadual sobre a questão da volta às aulas, e eles me disseram o seguinte: eu já conheci, eu sou diretor de escola também, da rede pública, estou afastado, licenciado do cargo, mas conheço bem a rede estadual, trabalhei 20 anos na rede estadual, sou diretor da rede municipal de São Paulo, conheço bem o chão da escola, o que é o cotidiano, eu sempre trabalhei em escolas da periferia de São Paulo, do Grajaú, né, de regiões carentes, então eu sei o que é uma escola de lata, tem mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, aquelas escolas pequenas, que são escolas sem isolamento térmico, sem isolamento acústico, enfim. E teve uma professora que me falou: olha, Genásio, como tem muitas professoras, por exemplo, ela mostrou o caso dela, eu trabalho em 3 escolas, sou professora categoria O, e eu utilizo o transporte público, porque eu não tenho carro. Então, eu vou para uma escola, daí eu pego um ônibus para chegar nessa escola, depois eu pego o trem, e depois eu pego um outro ônibus. Então, eu vou me contaminar no transporte público. E vou me relacionar nas 3 escolas, eu vou me relacionar com quase 1.000 alunos por dia, que ela vai encontrar esses alunos por dia. Então, ela ficou imaginando: olha, eu vou contaminar esses alunos ou serei contaminada por eles. Então, essa professora é uma forte concorrente a pegar o vírus ou na escola ou no transporte público, e ela vai ser uma transportadora, uma vetora. Ela vai transportar para a família dela. Ela falou: mas eu não posso, porque eu moro com a minha mãe, que tem 80 anos. Ela vai matar a mãe dela. Né? Olha a situação. Tremenda, tem milhares de professores nessa situação, pegando o transporte público para chegar na escola. Gente, é um genocídio. Professor Genásio, eu queria pedir só um instantinho, que eu queria pedir para o nosso camarada aqui, o Renan, entrar, porque assim, ele tem sido a nossa linha de defesa em relação a diversos abusos aqui. Né? Você deve ter acompanhado o caso ali da menina
que foi retirada do rito, né, do terreiro ali eu não sei se era Umbanda ou Candomblé. Ele entrou, também entrou no Ministério Público em relação aí ao retorno às aulas. Então, tem sido a nossa linha de defesa nos mais variados sentidos, e eu gostaria que ele participasse aqui conosco, falando aí. Ele tem uma pergunta muito importante para colocar para ti. Renan, é contigo. Boa noite, companheiros. Boa noite, Thiago. Boa noite, deputado. Boa noite, reverendo. Eu cheguei agora há pouco do escritório, então vim no caminho acompanhando. E ouvi as falas a respeito das leis que falam sobre, basicamente, projeto Escola Sem Partido, né? E tem umas outras leis que são muito parecidas em relação ao projeto Escola Sem Partido, que são só alteradas o nome, né? E o conteúdo é o mesmo, basicamente. Aqui em Araçatuba a gente fez um enfrentamento bem complexo, né? Teve a propositura do projeto Escola Sem Partido e a aprovação de uma lei que chamava Infância Sem Pornografia. A Lei Infância Sem Pornografia era uma cópia do projeto Escola Sem Partido. E aí a gente fez um enfrentamento ao projeto Escola Sem Partido. Só tinha algumas alterações para dar uma desviada no foco, né, e uma mudança na temática para não ter um parecer contrário da Procuradoria da Câmara, né, e aí a gente fez uma denúncia, né, a gente fez um enfrentamento de forma coletiva e eu fiz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e fiz uma proposta de moção de repúdio ao projeto, e protocolei na Câmara, né, no gabinete, que foi encaminhado para todos os vereadores. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem um peso bastante significativo nessas questões, porque o projeto Escola Sem Partido, para quem não sabe, ele também pede o debate, o ensino sobre equidade de gênero. E a Lei Maria da Penha, ela prevê que esse ensino seja feito em todos os níveis de ensino. Então, está previsto como um enfrentamento às violências de gênero, a inclusão de debates sobre gênero e desigualdade de gênero em todos os níveis de ensino. E a gente fez a proposta da moção de repúdio e foi aprovada. E nós fizemos também enfrentamento, e paralelamente eu fiz a denúncia ao Ministério Público pela propositura da lei. O Ministério Público encaminhou ofício para a Câmara questionando se já havia sido aprovada a lei já, e pediu retorno em um prazo de 30 dias para saber se havia aprovação, né? De certa forma, foi uma atitude preventiva, né? E a Lei Infância Sem Pornografia, eu encontrei uma decisão, uma ação que julgou inconstitucional em outro município, a lei com conteúdo idêntico, né? Porque eles copiam e colam. Copiam e colam e fazem a propositura só para fazer para chamar atenção e ter determinada comoção, né? E aí eu fiz a denúncia para o Ministério Público, e o Ministério Público entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça em São Paulo. Liminarmente foi suspensa a aplicação da lei em Araçatuba, e depois foi julgada procedente a ação para derrubar a lei e declará-la inconstitucional de fato. E a Lei Infância Sem Pornografia também impedia o ensino religioso, o ensino sobre equidade de gênero, e o debate sobre educação sexual nas escolas. E aí a gente fez esses enfrentamentos todos lá em final de 2017, salvo engano, e 2018. Foram alguns enfrentamentos. Parabéns, viu, Renan? Isso é importante, fazer o debate local, o enfrentamento local em cada município. E agora nós temos, como eu disse no começo, não sei se você... Nós temos o amparo do Supremo Tribunal Federal, não? Agora, essas leis são todas inconstitucionais. Mesmo que elas sejam aprovadas, elas serão derrubadas no TJ, no Supremo, enfim. Do ponto de vista legal, nós vencemos. Não há mais amparo legal para... Pode aprovar até, porque a Câmara aprova, mas não, a gente derruba no Supremo, aqui no TJ, como o Renan derrubou. Esse movimento de vocês é muito importante para derrotar essa pauta obscurantista, ideológica, né? Escola sem partido, ensino domiciliar, não é identidade, é ideologia de gênero, um absurdo isso. Então, essa pauta tem que ser derrotada em cada região. Nós derrotamos na Lesp também.
Eu fui, inclusive, o autor do parecer que derrotou a Escola Sem Partido na legislatura passada. Nós enterramos o projeto aqui no estado de São Paulo. Agora apresentaram outro, chegou esse pessoal da ultradireita, do protofascismo, aí, do PSL, pessoal do MBL, mas eles não têm mais força nesse momento, porque Escola Sem Partido nada mais é do que censura, do que mordaça, né? Do que o impedimento do senso crítico, do desenvolvimento do livre pensar e do senso crítico dos nossos alunos. Eles não querem, né? E nós entendemos que a escola tem que dar a escola forma para o pleno exercício da cidadania, a escola tem que combater o preconceito, a homofobia, o racismo, o machismo, né? Faz parte, a escola tem essa função, e agora não sou eu que estou dizendo, o próprio parecer do Gilmar Mendes está dizendo isso. Agora é obrigação, não é só que tem que fazer, o que deve fazer, está lá, a escola tem que fazer isso, o Estado brasileiro tem que dar a sua contribuição. Então, mas parabéns, grande luta, hein? Aqui a gente sofreu, depois da derrubada da lei no Tribunal de Justiça em São Paulo, a direita não ficou quietinha, não, eles passaram para o ataque, né? Fizeram muitos ataques. O Mães pela Escola Sem Partido, né, porque tem o grupo Mães pela Escola Sem Partidos, me atacou pessoalmente, né, falando inclusive da minha família, falaram do meu marido, falando que eu tenho família, que eu queria, como movimento LGBT, fazer que eu ganhava, né, com a derrubada desse projeto, com a derrubada da lei. E o MBL também fez vários ataques, o vereador que propôs o projeto Escola Sem Partido na Câmara também me atacou, fez vídeos criticando, eles puseram meu nome nas redes sociais, fizeram vários ataques bastante incisivos. É uma prática. Só latindo, né? A gente está aí para isso. Eles atacam mesmo, mas depois eles recuam, porque não tem ressonância na sociedade, né? A sociedade também não apoia esse tipo de coisa, então eles acabam perdendo força em algum momento. A gente tem que segurar o tranco ali, porque nós também somos atacados diariamente por esses setores na Lesp o tempo todo, mas a gente tem que continuar, né, a nossa luta para derrotar esse protofascismo. Aliás, graças a esses ataques, né, Renan, que você sofreu, em reconhecimento a essa luta toda, viu, professor Carlos? O Renan é nosso pré-candidato à Câmara aqui, nosso pré-candidato à Câmara, e fiz questão de que ele aparecesse aqui para estar conversando contigo, que é uma importante, assim, uma importante liderança aqui, quando você falou aí de estar combatendo também esse retorno às aulas municipal, na área municipal. Aqui vencemos, né, pelo menos provisoriamente vencemos aqui na questão municipal, e tenho certeza que o doutor Renan está de olho também na questão estadual. E uma coisa que é muito importante é a participação de todos, e eu quero pedir desculpa para todo mundo que está mandando comentário, que eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, mas elas vão ser colocadas agora, né? E aí o nosso pessoal aí da produção vai estar colocando as perguntas, se a gente puder estar respondendo as perguntas, que já estouramos uma hora, o professor Carlos tem com certeza vários compromissos. Vamos lá. Deputado, o senhor acredita em uma reviravolta dos partidos progressistas agora? Essa já foi. Essa já foi. Pode passar para outra. É muito importante essa participação. Reverendo, o pessoal está encontrando, porque eu compartilhei também na minha página também, né? Mas o pessoal não consegue compartilhar direto aqui. E aí eles mandaram uma pergunta aqui pro Janazzi. Posso fazer, então? Perguntaram aqui, ó. É a minha Simone, é minha prima Simone, deputado, ela é agente escolar, tá? Ela perguntou assim, por que os agentes escolares podem ficar na linha de frente e os professores não? Por que as vidas dos agentes escolares são menos importantes do que a dos professores? Olha, essa é a pergunta, basicamente. O agente deputado. de organização escolar, ele é fundamental para o funcionamento da escola. Sem o agente de organização, a escola não abre, não fecha, não funciona. Eu digo isso, falo como diretor de escola.
O agente é fundamental, todo servidor do quadro de apoio escolar. E houve já o reconhecimento agora no Fundeb. O Fundeb agora mudou o nome, não é mais Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, é valorização dos profissionais da educação, que abarca também agora o agente de organização escolar e todos os servidores do quadro do apoio escolar. Então, esse é um avanço importante para todos nós, para valorizar o agente de organização escolar, que não é valorizado pelo Estado. Ele ganha R$1.000 por mês e é submetido a uma carga estafante de trabalho, desvio de função. O agente de organização é um dos servidores mais massacrados pelo Estado, né? O Estado não valoriza, né? Eu acompanho bastante a luta desses servidores, já apresentei vários projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa. Inclusive, conquistei para eles, aprovei uma lei garantindo para eles também a meia entrada em cinema, teatro, em atividades culturais, que só o professor tinha direito. Eu estendi, através da aprovação de uma lei já em todo o estado de São Paulo, os municipais e também os estaduais. Enfim, mas agora ela tem razão. O agente de organização escolar não pode se expor como o professor não pode, nem a coordenação, nem a direção da escola, estão todos no mesmo patamar, ele não pode ser linha de frente disso, ele tem que ter toda a proteção, por isso que não é possível a volta às aulas. Eu, logo que iniciou a pandemia, eu falei para vocês, eu fui ao Ministério Público, à OIT e à Organização Mundial da Saúde denunciando o governo Dória, que manteve servidores, trabalhadores nas escolas, correndo risco de contaminação, porque tinha que fazer um revezamento. E na Prefeitura de São Paulo também. Eles não faziam revezamento, eles tinham que estar todos os dias lá. Nós entramos, entrei até com o vereador Celso Janazzi, nós fomos ao MP, falou, não dá, você vai contar, tem 20 mil pessoas circulando na cidade de São Paulo, pegando ônibus, trem, metrô, e contaminando, e muita gente morreu, viu? Nós fizemos um levantamento, nós denunciamos isso, agora é grave essa situação, realmente, o agente de organização não pode se expor também, ele tem, se caso haja, a gente vai lutar para que não haja abertura das escolas, mas se isso acontecer, ele não vai se expor também, sem equipamento, sem proteção, ele não vai, é greve da educação, gente, vai ter greve no estado de São Paulo, não vai... As escolas não serão reabertas, vai ter muita resistência. Muito bom, professor. Reverendo e Renan, eu ratifico só rapidamente o que o professor diz de coração. Sem o agente escolar, a escola não anda. Quem faz a escola funcionar é o agente escolar. E eles estarem expostos, como o professor bem colocou, e eu conheço o trabalho do professor sempre apoiando e defendendo as causas do agente escolar, eles estarem expostos a esse genocídio é uma crueldade muito grande. Nem equipamento eles têm para receber os alunos, estão recebendo, e os pais dos alunos. Tem uma máscara de pano que eles que compraram, que é duvidoso se aquilo vai proteger realmente contra eles, e eles estão expostos a esse vírus maldito aí. É muito importante, a gente precisa valorizar o agente escolar. Eu não sei, o doutor Renan, por insistência minha, né, veio aqui participar conosco, mas parece que ele tem um compromisso agora. Se você quiser sair, Renan, fique à vontade. Obrigado pela tua participação. Teve uma pergunta anterior aqui do Márcio. Renan, olha, parabéns, viu, pelo seu trabalho. Conte com o nosso apoio. Fiquei contente em saber que você é pré-candidato aí na cidade. Obrigado. Então, conte com o nosso apoio aí para sua pré-candidatura. Você já tem experiência, é advogado, é jurista, então a sua presença na Câmara Municipal é fundamental para fazer os enfrentamentos contra... Eu sei que aí é uma cidade conservadora, uma região difícil, mas é importante que vocês estejam ocupando os espaços e fazendo o contraponto. Então, contem com o nosso apoio, não só para a eleição, mas também para as lutas sociais de vocês de enfrentamento. Vocês podem acionar o nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa para dar suporte aí para vocês. Se eles pegarem pesado, aí você me aciona que a gente vai para cima também deles aí. Tá bom? Agradeço, deputado, pelo apoio. Sou suspeito para falar, já encontrei o senhor na manifestação em São Paulo, a gente até tirou uma foto junto, não sei se o senhor vai lembrar, mas temos uma foto juntos, e agradeço aos companheiros, e a gente vai continuar firme na luta
para fazer um enfrentamento a esses retrocessos, a gente não vai aceitar e ratificar que a gente vai lutar pela educação o tempo inteiro, porque a educação, como a gente acredita, é um dos principais instrumentos de transformação social e é com ela que a gente vai fazer a revolução. Obrigado, desculpa por, como o reverendo disse, eu entrei só para dar uma palavra em relação aos enfrentamentos que a gente faz mesmo, mas muito obrigado aos companheiros, obrigado, Thiago, e a gente está aí sempre que precisar para travar a luta juntos. Até mais, obrigado. Mas, Renan, que então, eu ia comentar aqui do Marcos Garcia, já foi falado, né, então a gente pode passar para outra, né, foi falado já, né, o professor Carlos ele já falou sobre essa questão dos notebooks. Vamos ver do Guilherme aqui. Há um direcionamento sobre o possível 4º ano no ensino médio para garantir o aprendizado dos alunos do último ano? Sim, olha, Guilherme, o secretário já anunciou que haverá o 4º ano opcional do ano que vem para os alunos que quiserem, não é obrigatório. Os alunos que se sentiram prejudicados no ano de 2020 poderão fazer um 4º ano. Ele vai criar essa alternativa, isso para o ano que vem. É um compromisso, ele anunciou publicamente isso já inúmeras vezes, que haverá o 4º ano. É uma decisão da Secretaria Estadual de Educação. Temos mais alguma pergunta? Eu sei que tem um monte de perguntas aqui. Não dá tempo da gente colocar todas, mas vamos. Opa, mas pode colocar mais uma. Não estava falando para não colocar. Só mais uma, porque senão, com certeza, o professor Carlos também tem aí uma agenda longa ainda a cumprir hoje. Já convido vocês para a próxima. A gente vai fazer uma live agora às 8h30 na nossa rede social sobre a reforma administrativa, que vai acabar com o concurso público no Brasil, vai acabar com a estabilidade dos servidores, vai aparelhar o Estado com cargos de confiança, um horror. Ela está tramitando a PEC do Bolsonaro. E tem também, depois a gente fala do 529, que é um projeto de lei que está tramitando aqui em São Paulo, que vai devastar a prestação de serviços públicos. Mas depois a gente fala sobre isso. Professor, por favor, passa depois desse comunicado aí pede para a sua assessoria passar aqui para o nosso grupo de comunicação para que eles possam estar divulgando também. Né? E aqui o Osmair B. de Brito, uma amiga professora de Fernandópolis. Fernandópolis é um município aqui próximo, né? Eu conheço aí, viu? Conhece? Fantástico. Me disse hoje que o dirigente de ensino daquela região está querendo que os readaptados voltem a trabalhar antes das aulas presenciais. Isso procede? Não, isso não pode. O próprio secretário da Educação disse que é optativo o professor voltar ou não, entendeu? Então, isso não procede, ainda mais o professor readaptado, isso não é possível. É o que eu falei no começo, tem dirigente de ensino que é mais realista do que o rei, é bajulador do secretário, quer mostrar serviço, para depois ter outros cargos, ter influência política, então eles começam a pressionar os professores. Professor readaptado, muitos são grupo de risco, inclusive, não devem ir para as escolas. Não, isso aí não procede, viu? Não é obrigatório. Professor Carlos, olha, nessa live nós tivemos até agora pessoas da cidade, de diversos municípios, as pessoas do campo estavam presentes aqui, da Frente Nacional de Lutas, ali, do Paranapanema, enfim, é um tema extenso, educação. Qualquer dia eu queria conversar mais contigo, especialmente da questão rural, né? A gente trata muito do tema urbano e a questão rural, que é essencial, porque sem a parte rural não tem vida no campo, sem vida no campo não tem vida na cidade. Né? E a gente acaba não tendo, né, não discutindo muito isso, mas eu queria te dar agora, passar para ti a palavra, para você finalizar sobre, não sei se quer falar sobre essa PL, ou... Eu falo rapidamente para finalizar. Professor, será que tem o pessoal da minha escola, professor, me desculpe, será que tem tempo de responder só mais uma pergunta? Vamos lá. Um agente da minha escola aqui perguntou, professor, se tem alguma, deixa eu abrir aqui, se tem algum projeto ou petição em andamento para que os agentes não vão na escola. Eu acho que o professor já falou um pouquinho sobre isso, mas para deixar mais claro, professor, tem alguma coisa, um requerimento para falar que os agentes não devem ir à escola, professor? Não, infelizmente, Tiago, em relação aos agentes de organização escolar e os gestores, diretor, vice-diretor,
coordenação pedagógica, esses aí, eles são obrigados a ir, porque o governo, que eu falei logo no começo da pandemia, eu acionei o MP, eles estão obrigando, aí eles, pelo menos em revezamento, mas agora com a questão da pandemia, talvez eles sejam obrigados a ir, então não tem, a gente está tentando impedir, nós queremos fechar as escolas, entendeu? Mas, infelizmente, para o quadro de apoio escolar, ele não disse que é facultativo, ele não vai optar, é o professor opta em ir ou não, entendeu? Infelizmente, mas é uma luta que a gente tem trabalho, que é um absurdo, né? Com a gente tem aqui. O professor pode optar, mas o agente não, a gente é obrigado a ir para a linha de frente. Então é uma luta que nós estamos travando na hora. Então, agora passo a palavra de volta para ti, para você fazer, né, essa amarração. Eu já estou tomando puxão de orelha da nossa produção aqui. Então, deixa eu falar rapidamente. Primeiro, olha, o 529, a gente pode combinar de fazer uma próxima live. Mais à frente eu volto a conversar com vocês, né, para a gente aprofundar mais esses e outros assuntos, porque são vários na área da educação. E a gente pode fazer um do 529, que é importante, que vai atingir o IANSP, vai acabar com a CDHU, garante casa para quem ganha até 2 salários mínimos, vai atacar as universidades, a ciência, a pesquisa, o ensino. É um projeto nefasto que está tramitando na LESP, é do Dória, foi protocolado agora, ele é próximo aí dessa reforma administrativa do Bolsonaro. Então, são 2 lutas que nós estamos enfrentando. Reforma administrativa do Bolsonaro, que acaba com a estabilidade, com o concurso público, que vai e com isso você vai ter mais indicações políticas nos cargos, aí o servidor público não vai ter mais autonomia, não vai ter mais independência. Imaginem vocês a situação, se já é grave, e é esse 529, mas a gente vai fazer, se vocês quiserem, a gente marca mais à frente, Paulo, Tiago e o Renan também, a gente pode aprofundar esses assuntos todos, entendeu? Mas eu quero agradecer muito o convite, Paulo, Tiago, o Renan, que participou aqui com a gente, e foi bom, eu não sabia dessas lutas de vocês contra a escola sem partido, contra a ideologia de gênero. É importante a gente se unir nessas pautas todas. E eu quero agradecer o convite e me colocar à disposição, não só na pré-campanha eleitoral, mas também, sobretudo, nas lutas sociais que vocês travam aí, não só em Araçatuba, mas em toda a região. Então, contem com o nosso total apoio nas lutas de vocês. Estou aí à disposição, tá bom? Paulo, Thiago, e a todas as pessoas que acompanharam também. Eu talvez não tenha conseguido responder todas as perguntas, que eu vou entrar numa atividade agora, depois tem a nossa às 8h30, que é essa que eu falei, da reforma administrativa, que é importante para as pessoas acompanharem. Perfeito, professor Carlos, muito obrigado pela tua presença. E olha, ficamos honrados mesmo com a sua presença, com a sua disponibilidade, e vamos cobrar que você venha aqui conversar conosco novamente, que foi muito bom. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado. Até logo. Logo.